Olá, como você está? Jovem homem, jovem mulher, jovem senhora, jovem senhor, jovem adolescente, jovem criança, jovens. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sermos dedicados ao evangelismo. Na verdade, não vamos falar só hoje. Isso será uma série sobre ser dedicados ao evangelismo. Tomamos essa iniciativa pela parte profética, onde recebemos de Deus, não só nós, mas enfim, a Igreja de Jesus na Terra tem recebido aí o ID forte de Jesus para esse tempo. Estamos na década do evangelista. Sim, Deus está chamando todo o seu povo, toda a sua igreja para evangelizar, e neste período é um tempo que está determinando a volta de Cristo e nós não podemos perder tempo. Este vídeo, estas séries são sim relacionadas à família. Estamos aí já há um tempão, falando sobre coisas internas de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família. Mas essa semana, perguntando ao Espírito Santo sobre o que falar, quais os próximos temas aí que precisávamos interagir com vocês, e o Espírito Santo falou: coloque as famílias para evangelizar. Coloque as famílias para evangelizar. Então daí surgiu em nosso coração este propósito, de durante estas próximas semanas vamos estar falando sobre a família no que se refere a evangelismo. Vamos lá? Dedicados ao evangelismo. Abra a tua Bíblia então em Atos, no capítulo 16 e versículo 11. O texto diz o seguinte: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. Eita, palavrinha difícil. Samotrácia. E no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Preste atenção, eles chegaram até a cidade de Filipos. Isso é muito importante você registrar aí. E nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ela nos fez um pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Um pouquinho para frente, você dá um salto aí, Atos 18, no versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Repito, não tenha medo. Fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O que a gente entende aqui, o que eu queria passar para você do que o Espírito Santo tem me falado? Nós vamos entrar nesta série agora de dedicados ao evangelismo, mas no que se refere à nossa família. Mas como falar de família se eu não entender o propósito? Por que eu estou te dizendo isso? O que Deus me falou é que estamos ainda e temos tantos assuntos
para tratar a respeito da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. São infinitas temas, infinitas situações que precisamos ficar conversando, dialogando, orando, buscando ajuda, buscando melhorias, reformas para dentro de casa. Então tem muitos assuntos, muitos. Para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes. Enfim, temos assuntos para cada membro da família. Mas, por que nós paramos então, já que tem tantos assuntos, para falar de evangelismo? É simples, porque evangelizar, ganhar almas para Jesus, é o negócio do reino dos céus. Só estamos aqui como cristãos ainda, só estamos aqui porque precisamos de falar de Jesus para mais pessoas. Jesus só não voltou ainda, porque Ele ainda quer que milhares e milhares de pessoas ainda tenham a oportunidade para chegar até Ele e Ele levar mais pessoas para a glória. Preste atenção, João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu li esse texto para você agora? Para dizer para você que há um propósito de Deus, há um propósito original de Deus para ter enviado seu Filho Jesus. E o propósito era o quê? Que o mundo se salvasse. Então há um desejo no coração de Deus que o mundo se salve. É claro, sabemos que muitas pessoas vão rejeitar, sabemos que muitos não vão aceitar, sabemos que muitos não vão querer, mas independente de quererem ou não, eu preciso saber o que Deus quer. E o que Deus quer é que o mundo venha a aceitá-lo. Então esse é o desejo de Deus, mas é claro que Ele não vai empurrar isso de goela abaixo em ninguém. Todo ser humano tem o seu livre arbítrio. Agora, como eles vão poder exercer o seu livre arbítrio se ninguém falar de Jesus? Se ninguém dizer que Jesus veio ou que Jesus existiu? Hoje mesmo, preste atenção, hoje, eu estava assistindo um pequeno trecho de um vídeo de uma pessoa de uma religião chamada budista. Era uma mulher, uma monja. Eu nem sabia que existia monja, mas existe, né? Pelo menos essa mulher do vídeo era uma monja. E ela estava ali explicando para todos ali que estavam no vídeo, para que as pessoas viessem a respeitar as religiões. Por que ela estava pedindo isso? Porque ela falou com a boca dela que há muitos e muitos budistas de outros países orientais que nem sabem, nunca viram falar que Jesus existia. E ela estava ali firmando uma fala, dizendo que o budismo surgiu muitos anos antes de Jesus. Então Jesus é depois de Buda e não antes de Buda. Então o que ela estava querendo dizer? Que nós não poderíamos querer que o budista engolisse, vamos dizer assim, o Jesus que é Deus, porque na verdade eles vieram antes de Jesus. E por esta fala, ela disse então que ainda existe milhares e milhares de pessoas que nem sabem que Jesus existiu. E isso é verdade, tá? Ela não estava mentindo, ela não estava inventando. Existem pessoas que nem sabem. E ela narrou a história de uma mulher budista, uma senhora que veio do Oriente para cá, e ao ver o Cristo Redentor, ela não sabia o que era Cristo, não sabia o que era Jesus, mas ao ver aquela estátua, ela disse: poxa vida, como parece com o Buda. Então ela perguntou: quem é este? Ela simplesmente, a mulher não sabia, nunca tinha visto falar de um Jesus. Esse Jesus que, claro, aqui no Brasil todos pelo menos conhecem o nome, não sabem quem ele é direito, mas já viram falar dele. Mas essa mulher nunca tinha visto falar dele. Da mesma maneira, estava vindo um outro vídeo agora de um judeu. Presta atenção, estou falando de religiões diferentes. E agora um judeu. E esse vídeo do judeu, ele estava dizendo, agora esse judeu já convertido a Cristo, mas ele estava dizendo que na sua escola, quando ele estudava ainda lá em Jerusalém, ele não conhecia Jesus, ninguém sabia que era Jesus. Era proibido ler aquele tal daquele livro, né? Aquele tal daquele livro sobre Jesus.
era proibido falar, e disseram para ele que aquele livro era de pessoas que odiavam os judeus, aquele livro era de pessoas que odiavam, que queriam ver os judeus mortos, enfim. E foi tudo isso que ele ouviu desde pequeno, até que um dia ele leu a Bíblia aí escondido. E quando ele foi ler a Bíblia, ele descobriu que Jesus era um judeu. Ele não tinha noção de que Jesus tinha sido um judeu. E depois ele foi ver o Novo Testamento, e toda aquela narrativa do primeiro capítulo de Mateus lá, né, da genealogia de Jesus, estava falando dos nomes que ele já tinha visto falar na Bíblia deles, na Torá. E ele falou, meu Deus, eles não sabem disso. Enfim, ele começou a ler o Novo Testamento e ele se converteu ao cristianismo sozinho praticamente, porque ninguém tinha falado de Jesus para ele. O que eu estou querendo dizer para você? Que ainda neste planeta existe muitas e milhares, para não dizer bilhões, de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não sabem quem ele é. Agora, o que eu estou querendo falar com isso? Que se Deus amou o mundo e o desejo dele era ganhar o mundo, era que salvasse o mundo inteiro, e mesmo que pessoas não vão aceitar, mas precisa que todos conheçam para poder exercer o direito de escolha. Mas como que a pessoa vai escolher por algo que ela nem sabe que existe? Né? Como diz o outro texto bíblico, como ouvirão se não há quem pregue? Como? Né? Como que eles vão saber? Como que eles vão decidir por Jesus se ninguém fala? Aí você ouviu falando de budistas do Oriente, viu falando de um judeu lá de Jerusalém, que não conhecia. Aí você pergunta, eu estou aqui no Brasil, ou talvez você está me ouvindo em outro país aí, e você diz, mas aqui todo mundo sabe. Você se engana, você está enganado. Existem pessoas do nosso lado, vizinhos, amigos, colegas, que não sabem. Outro dia eu fiz uma brincadeira, uma pessoa da padaria, relacionada aos pães, né? Eu pedi para ela assim, me dá 5 pãezinhos, né? Para a moça que estava vendendo os pães, me dá 5 pãezinhos. Aí ela me deu 5 pãezinhos. Aí eu brinquei e falei, agora me dá 2 peixinhos. E ela olhou para mim e falou, oxe, ela não entendeu o que eu estava falando. Aí eu falei, sim, eu quero 2 pãezinhos. 2 peixinhos. Ela falou, aí eu falei, não, vocês não conhecem a história, porque estava a atendente e a caixa logo no lado. Eu falei, vocês não conhecem a história dos 5 pães e 2 peixinhos? Uma olhou para a outra assim e falou, nós não conhecemos. Presta atenção, do meu lado, na padaria, do lado onde eu compro pão, 2 pessoas que nunca ouviram falar da história dos 5 pães e dos 2 peixinhos, que Jesus depois multiplicou e abençoou, multiplicou e deu alimento para mais de 5.000 pessoas. Uma história tão linda, tão poderosa, tão milagrosa, que reflete o poder sobrenatural de Deus. Mas aquelas mulheres, elas não conheciam. E não só não conheciam a história, elas não conheciam o poder de milagres que Jesus poderia dar para elas. E aí eu falei alguma coisa para elas e saí da padaria. Tudo isso, esses 3 exemplos que eu te dei, é para mostrar para você o quanto a nossa cidade, o quanto ainda o nosso bairro, o quanto ainda a nossa família precisa de Jesus. Agora, este é o propósito original de Deus, você precisa entender isso. E por isso nós vamos ficar aqui semana após semana durante esta série, falando da importância do evangelismo e por que temos que ser dedicados ao evangelismo. Por que então nós temos que ser dedicados? Fala, mas pastor, eu estou aqui num vídeo chamado Minha Casa de Alívio. Eu quero resolver o problema da minha casa. Eu quero resolver o problema da minha família. Pois é, no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, se você quer receber, primeiro você tem que dar. No reino de Deus, se você quer viver, primeiro você tem que morrer. No reino de Deus é tudo ao contrário. As contas matemáticas de Deus é diferente das dos homens, é diferente da terra. Por exemplo, a conta matemática de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Na conta do homem, 1 mais 1 mais 1 é 3. Mas na conta de Deus, 1 mais 1 mais 1 é um único Deus. Aleluia. Então é assim que funciona o reino. Você quer viver? Morra. Você quer ganhar? Doe. Perda primeiro. Primeiro você perde para depois você ganhar. Primeiro você dá para depois você receber. Isso é reino de Deus. Então você quer bênção para a tua família? Você quer que sua família continue crescendo
e amadurecendo e se tornando uma família abençoada, uma família próspera, uma família dos sonhos, que todo mundo sonha com uma boa família. Então, comece então a se doar, a doar a sua família primeiro para o reino. Então, é disso que nós vamos falar durante todas essas semanas. Por que eu li esses dois textos aqui? Para te mostrar duas situações diferentes. Primeiro, uma situação da Lídia, é uma mulher empresária. Hoje nós estamos no tempo, né, onde fala-se muito da mulher empreendedora, da mulher que vai para cima, que hoje, infelizmente, eu digo infelizmente, porque foi o pecado do homem que causou isso, né? A questão do feminismo, né? O feminismo, que é algo tão ruim para a sociedade, para as mulheres, é ruim para elas, é ruim para nós homens, é ruim para os filhos. O feminismo é ruim, não é isso. Deus não quer feminismo, Deus não quer machismo, nada de ismo é bom para ninguém. O que Deus queria desde o início era que homem e mulher cumprissem juntos, presta atenção, nenhum maior do que o outro, nenhum melhor do que o outro, nenhum mandando no outro. Deus queria que homem e mulher juntos, unidos em uma só carne, cumprisse um propósito. Essa era a vontade de Deus, tá ok? Então, eu toquei nesse assunto, mas é porque para te falar que a Lídia era uma mulher que talvez, se ela estivesse aqui hoje, as pessoas iam dizer que ela era uma mulher para frente, ela era uma mulher independente, que ela resolvia suas próprias coisas, porque naquela época a Lídia era empresária, vendedora de púrpura, então ela provavelmente frequentava os abastecimentos ali, né, o cais ali, onde ficam os navios, os barcos, os ancoradouros ali, para vender o seu produto, para comercializar ali o seu produto da sua empresa. Então era uma mulher à frente do seu tempo, mas como uma grande empresária, ela também tinha uma família. E a Bíblia fala que quando Paulo foi ali para orar, ele encontra com essa mulher ali na beira do rio, né, na beira daquele lugar, junto com outras mulheres. Ele começa a falar de Jesus para uma grande empresária. Sim. E aquela mulher ouve sobre Jesus e ela aceita Jesus como Senhor da sua vida. Ou seja, Paulo não foi para lá para evangelizar, ele foi para orar. Ele foi para ter um tempo sozinho com Deus. Mas quando ele se encontra com alguém, não importa quem seja, se seja uma pessoa pobre, se seja uma pessoa rica, se seja um trabalhador simples ou seja um grande empresário, Paulo abriu a boca e começou a falar de Jesus. E a Lídia aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Não só ela, mas depois a Bíblia diz aqui que toda a sua casa. E ela ficou tão impactada com Jesus na vida dela, que ela convidou a eles para permanecerem na casa dela. E eu falei para você prestar atenção na leitura que eu fiz. Sabe por quê? Porque ela estava em Filipos. Sabe o que isso diz para nós? Depois a gente vai perceber que a igreja de Filipenses se tornou uma igreja gigante, grande. A igreja de Filipenses foi uma das maiores igrejas que teve lá no tempo dos apóstolos. E essa igreja de Filipenses começou aonde? Na casa da Lídia. Paulo saiu para orar e simplesmente ele encontra com uma empresária no meio do seu caminho, fala de Jesus para ela, e por causa da conversão dessa empresária e da sua família, agora toda uma cidade, agora existiu uma igreja em uma determinada cidade que se tornou uma referência, e tem até uma carta, olha só, na sua Bíblia está lá escrito, carta de Paulo aos Filipenses. Olha só, tudo começou em uma mulher, pelo evangelismo de uma empresária. Aí a gente vai para outro texto que eu li para você, aonde o apóstolo Paulo evangeliza quem? Um judeu, alguém que estava ali inteirado com a religião judaica. O Crispo, esse moço chamado Crispo, ele era chefe da igreja, ele era chefe da sinagoga. Ele creu e foi salvo toda a sua casa. E a Bíblia fala que também muitos dos coríntios, aqui já era outra cidade de Corinto. Olha só, por causa de uma pessoa lá em Filipenses, cresce uma igreja. Por causa de outra pessoa e outras pessoas aqui em Corinto, nasce uma grande igreja. E Deus falou para Paulo, não tenha medo.
Do mesmo jeito que ele ministrou, que ele evangelizou aquele religioso judeu, ele evangelizou uma mulher empresária. O que Deus está falando para nós? Que nossa família tem que ser uma família atenta ao evangelismo. Sabe? Nossa família tem que ser gerada para evangelizar. Escute, pessoal, escute você. Nós não constituímos família para a gente ter uma casa, carro, comida, roupa, casa na praia, sítio, ou seja lá o que for que você pode constituir com a sua família, e agora dá a mão todo mundo e vamos comer churrasco no final de semana, e aí escreve no final: todos foram felizes para sempre. Esse não é o propósito de Deus. Sim, podemos ter todas essas coisas, podemos praticar todas essas coisas e viver com tudo isso, mas o que Deus está querendo da nossa família é que nossa família seja uma família evangelista, que a nossa família também não olhe só para dentro da nossa casa. Qual é o erro das famílias? De muitas famílias que eu já conheci da igreja, eles olham para dentro só de casa. Hoje a minha família não pode. Hoje eu tenho aniversário. Hoje eu tenho casamento. Eu estou com um projeto com a minha família de mudança. Eu estou com um projeto da gente comprar outra casa. Estamos com um projeto agora da gente fazer isso ou da gente fazer aquilo. Olha, agora estou com um projeto de colocar o meu filho na faculdade. Estou com um projeto e a família cheia de projetos pessoais. Mas dentro dos projetos pessoais, muitas vezes Jesus não entra. Dentro do projeto pessoal dessa família, é pecado ter projetos pessoais? É claro que não, gente. É claro que não. Mas dentro dos projetos pessoais, muitas pessoas não colocam outras vidas para ser ganhas. E a família não se dá a oportunidade de levar para outras famílias o que ela já conseguiu em Jesus. O que Deus está falando para a gente é que durante esse tempo nós vamos aprender, nós vamos incentivar, nós vamos te motivar, nós vamos te orientar, nós vamos te dar bases bíblicas para que você possa pegar você e aqueles que da sua casa já se converteram e vocês saírem pelo mundo, saírem pela vizinhança, para a padaria, para o mercado, na farmácia, na feira, dentro do ônibus, dentro do trem, lá na sua empresa, você abrir a sua boca, aonde você chegar, para falar do amor de Jesus e ganhar mais um para Jesus. Porque se você ganhar uma Lídia, pode ser que você ganhe uma cidade. Se você ganhar um Crispo, talvez você ganhe toda uma cidade. Então, quem sabe, Deus não quer usar você, Deus não quer usar a sua família, os seus filhos, para ganhar a cidade para Jesus. Eu creio que Deus quer usar. Eu creio que é assim que Deus quer fazer. Por isso que Ele pediu para mim vir te dizer isso hoje. Vamos agora nos levantar como igreja, nos levantar como um povo de Deus, para ganhar multidões para Jesus e cuidar bem dessas pessoas. Mas precisa você entender que toda a sua família tem um propósito em Cristo, um propósito eterno, que é ganhar multidões para Jesus. É para isso que Deus está curando a sua casa. É para isso que Deus está te restaurando. É por isso que Deus está movendo as coisas por aí, para que a sua família seja usada. Não é para o seu filho. Quer estudar? Tem que estudar. Todos têm que estudar. Mas tem pais que sonham: meu filho vai ser empresário. Meu filho vai ser um doutor. Meu filho vai ser alguém. Tá, legal. Mas quantos pais hoje vocês ouvem falando: eu queria que meu filho fosse um missionário? Quantos pais você ouviu nos últimos tempos dizendo a respeito do seu filho: o meu sonho é que o meu filho fosse um pastor de igreja. O meu sonho é que o meu filho fosse um mestre na palavra. Quantos já falaram isso? O meu sonho era que o meu filho fosse um apóstolo, meu filho fosse um profeta do Senhor, usado por Deus. Quantos pais você já ouviu dizendo: se meu filho fosse um João Batista? Meu sonho era que meu filho fosse um Jesus, um Paulo, um Pedro. Quantos pais sonham assim? Quantos você já ouviu falar? Pois é, sabe por que você não ouviu? Porque o mundo capitalista, consumista, nos ensinou que nós temos que sonhar que os nossos filhos se tornem profissionais no mercado. Mas paramos como igreja de sonhar que os nossos filhos se tornassem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Está errado, isso está tudo errado. Antigamente eu estava lendo, havia festa solene e a família se alegrava e tinha orgulho quando um dos seus filhos dizia: eu quero ser um padre. E era um orgulho para a família ter um padre na família. Como era orgulho.
Será que os pais teriam orgulho de dizer: se meu filho for um pastor, se minha filha for uma missionária? Por quê? Porque nós preocupamos mais com dentro da nossa casa, com o que nós queremos, do que com o que Deus sonha para o mundo. E Deus sonha que o mundo seja restaurado, que vidas e milhares e milhões, e se for possível, todo mundo se converta. Esse é o sonho de Deus. Então, deixe que a sua família realize o sonho de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos tirar todo mundo de dentro de casa e bora pra rua evangelizar com a nossa família. Bora fazer o trabalho evangelístico que Deus espera de nós. Vamos juntos? Então, vamos conversar juntos em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua família. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um desta casa, cada um desta família, cada um deste grupo de alívio, e declaro em nome de Jesus que cada membro da nossa família que vier a ser salvo, cada membro da nossa família que vier a ser restaurado por Jesus, cada um que vier a se converter, instantaneamente ele se tornará um agente de milagres, um agente de evangelismo, um agente de transformação desta nação e de muitas outras nações. Eu te abençoo e declaro para você uma boca profética. E eu termino essa oração falando as frases de Deus para a tua vida. Não tenha medo. Pelo contrário, meu filho, minha filha, fale. Não fique calado. Porque eu, diz o Senhor, estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Em nome de Jesus, nós vamos conquistar nações, você e eu e a nossa família, em nome de Jesus, e até a próxima casa de alívio, se assim Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu like aí ou compartilhar o canal. Que Deus te abençoe. Até a próxima casa de alívio.